Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando a festa de Todos os Santos, neste domingo. Conosco, alegrem-se os anjos e glorifiquem o Filho de Deus. Hoje é 5 de novembro, domingo, Hoje a igreja celebra o dia de Todos os Santos. Na verdade, o dia de Todos os Santos foi dia 1º de novembro, Mas é celebrado hoje, o domingo seguinte à data. Falaremos hoje no programa também, sobre os santos dessa última semana que passou. E a gente tem lembrado, em todos os programas, temos o quadro Os Santos da Santa Igreja Católica, justamente para trazer, um pouquinho da vida dessas pessoas que souberam amar a Deus e a Igreja e deram, em muitos casos, a própria vida por esse amor. Estamos no 31º domingo do tempo comum. Hoje também é dia de São Zacarias e Santa Isabel, os pais de São João Batista, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. O programa Minutos do Evangelho é uma realização da Pastoral da Comunicação aqui da nossa paróquia Santo Huberto, Muita alegria que a gente traz esse programa já há 2 anos, Já há 2 anos fazendo o programa Minutos do Evangelho. Alegremo-nos no Senhor com a solenidade de Todos os Santos. Nós, filhos de Deus, vocacionados à santidade, somos convidados a procurar a face do Pai e esperar nele com o coração purificado. Ao participarmos da Eucaristia, nos dispomos a acolher a proposta das bem-aventuranças e formar comunhão com a multidão dos que já foram glorificados com Cristo. Os santos, Os santos. Por isso que a Igreja Católica, sempre lembra essas pessoas, Tem essa importância, da presença, do seu exemplo na vida de todo cristão. Falando em vocação, a gente ainda está vivendo o ano vocacional, ele vai terminar agora no dia 25 de novembro apenas, Mas até lá a gente vai continuar fazendo a oração no início do programa, que é a oração vocacional, pedindo que Nosso Senhor derrame mais vocações aqui na nossa paróquia, e também na nossa diocese. A gente está precisando muito de vocações para realizar os trabalhos que o Evangelho pede. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E hoje o programa vai trazer o seu Momento com Maria. A gente vai fazer um programa falando não de Maria, não de Nossa Senhora, mas a gente vai falar de Santo Huberto hoje, O dia de Santo Huberto foi dia 3 de novembro, última sexta-feira, também era o dia do Sagrado Coração de Jesus, Mas foi dia de Santo Huberto, e a gente vai falar dele hoje. Lembrando que a nossa paróquia vai festejá-lo, a partir do dia 8 agora, até o dia 12, que é a tradicional festa em honra a Santo Huberto. Já falei, a gente vai trazer também os santos da nossa Santa Igreja, desta última semana que passou, muito mais importante hoje, o dia de Todos os Santos, O Evangelho de São Mateus, com as bem-aventuranças hoje, Com a palavra Igreja, hoje nós vamos trazer a segunda conversa que a gente teve com a Daura Jäger, do CPC da Igreja Matriz, onde a gente vai falar mais um pouquinho dos festejos de Santo Huberto. A gente já falou no domingo passado,
né? E hoje a gente vai falar especificamente do final de semana, que é 11 e 12 de novembro. A gente vai falar o que vai acontecer ali nesses dias, então, né? Então não perca hoje, né? Fique conosco até o final do programa, acompanhando os quadros que a gente traz, né? Com a mensagem que a Pastoral da Comunicação gostaria de trazer nesse programa deste domingo, né? A agenda, né? As músicas, as reflexões, conhecimento da fé, da tradição e também um pouquinho do magistério da nossa Santa Igreja. Tudo isso hoje a gente traz com muito cuidado, com muito esmero para todos os ouvintes e quem acompanha depois também nas redes sociais. Um grande abraço, permaneço aí, o programa está apenas começando, vamos ouvir uma música aí, que a gente já vem depois com o Momento com Maria de hoje, falando de Santo Huberto. Momento com Maria. Hoje, Momento com Maria, a gente não vai falar de Nossa Senhora, né? A gente vai falar do padroeiro da nossa paróquia, né? O seu dia foi dia 3 de novembro, né? E a gente está aí organizando, toda a paróquia se organizando para comemorar Santo Huberto, agora do dia 8 ao dia 12 de novembro. Então a gente vai falar de Santo Huberto, né? O padroeiro da paróquia de Ibirama. Muito bem, né? Vamos falar um pouquinho, bem resumido assim, né? Da história de Santo Huberto, né? Um santo que até aqui no Brasil não é muito conhecido, né? Mas em Ibirama ele é bem representado. Santo Huberto, ele era um nobre do século VII, conhecido por seu amor pela caça, caçador. A tradição conta que numa manhã de sexta-feira santa, durante uma caçada, ele teve a visão de um crucifixo entre os chifres de um magnífico veado. A visão o mudou e ele se dedicou a servir a Deus. Humberto tornou-se bispo e passou o resto da sua vida pregando o evangelho, convertendo muitos ao cristianismo. Ele agora é conhecido como o santo padroeiro dos caçadores e é comemorado no dia 3 de novembro. Né? Ele é padroeiro de outras profissões também, né? Não é só dos caçadores. Muito pouco se sabe sobre a vida de Humberto, que nasceu no ano de 656. Apenas que ele pertencia a uma família da nobreza, pois seu pai era Beltrão e era rei da Aquilânia, hoje uma parte da França. Desde a infância mostrou prazer pela caça. Na época era comum, né? Essa atividade, né? A caça. Crescendo forte e muito valente neste esporte. Conta a tradição que ele, na juventude, salvou a vida do rei, seu pai, que fora atacado por uma fera numa das suas habituais caçadas, né? Depois disso, foi enviado para estudar na Bélgica, mas seu pai, temendo que a corrupção daquela corte pudesse envolver o jovem príncipe herdeiro, enviou-o aos cuidados do rei Pipino, de Lotaríngia, na Alemanha, que o preparou na carreira militar. Então, a gente falando aqui da Alemanha, né, da Bélgica, lá o Santo Huberto é muito venerado. Então a gente percebe por que ele é o padroeiro aqui da nossa paróquia, né? Porque nossa cidade ela foi colonizada por esses europeus de lá, né? E com certeza eles trouxeram então a devoção de Santo Huberto para cá, colocaram Santo Huberto como padroeiro da primeira igreja católica aqui na cidade, né? Então ele se preparou na carreira militar e dizia, né? Uma carreira tão cheia de sucessos que foi recompensado com um casamento. Para a esposa, escolheu a filha do conde Dagoberto de Lauvânia. Da união nasceu um filho chamado Floriberto. Segundo uma antiga tradição, a conversão de Humberto ocorreu de maneira surpreendente. Numa sexta-feira da Paixão, dia de recolhimento, ele resolveu ir caçar. Durante a perseguição de um veado, este parou diante do príncipe, que viu, entre os chifres do animal, um crucifixo iluminado. No mesmo instante, ouviu uma voz dizendo: se não voltares para Deus, cairás eternamente no inferno. Foi procurar seu confessor, o bispo Lamberto, que dirigia a sede episcopal de Liège, na Bélgica, e convertendo-se sinceramente, tornou-se católico fervoroso. Pouco tempo depois, sua esposa morre e seu pai agonizou em seus braços. A partir desses fatos, Humberto desistiu da vida da corte. Abriu mão do trono em favor do irmão, mas deixou-lhe a tarefa de educar seu filho Floriberto,
que mais tarde ordenou-se também sacerdote. Entregou ao menino parte da herança e o restante doou aos pobres, indo dedicar-se à vida espiritual, recolhendo-se num mosteiro beneditino, entregando-se ao estudo da religião e trabalhando como hoteleiro e pastor. Nessa ocasião, foi a pé, em peregrinação para Roma, visitar os túmulos de São Pedro e São Paulo. Ao retornar, Humberto procurou o bispo Lamberto, que o ordenou sacerdote e o enviou para evangelizar as populações que viviam nos bosques de Ardenne. Mas pouco depois, Lamberto, que havia transferido a sede episcopal para Maastricht, na Holanda, foi assassinado pelos inimigos do cristianismo. Humberto, então, foi convocado pelo Papa Sérgio I, que em Roma o consagrou sucessor daquele bispo. Anos depois, por sua conduta de homem justo, reto na fé em Cristo, na obediência ao Papa e austero na penitência e caridade cristã, recebeu do Espírito Santo o dom dos milagres e da sabedoria. O seu bispado foi de transformação, pois fundou e reformou igrejas, mosteiros e instituiu vasta assistência aos pobres e doentes abandonados. Os pagãos que habitavam os bosques foram batizados e a região tornou-se uma grande comunidade católica. A sua fama de santidade espalhou-se e, em 722, pôde retornar, trazer de volta a sede episcopal para Liège, na Bélgica. Ficaram célebres os milagres operados por Deus através de suas mãos, como ele mesmo apregoava. Mas certo dia, do ano de 727, Humberto viu uma voz que anunciava a aproximação da sua morte. Entregou todas as atividades nas mãos dos seus sacerdotes e dedicou-se ao jejum, às orações e à penitência. Morreu naquele mesmo ano. Sepultado na Catedral de São Pedro, em Liège, teve sua festa indicada para o dia 3 de novembro, data em que suas relíquias foram transladadas para o altar maior dessa catedral em 743. Seu culto, muito difundido na Europa, espalhou-se para todo o mundo, que venera Santo Humberto de Liège como padroeiro dos caçadores. Então, Santo Humberto, né, é padroeiro de nossa paróquia, né, um grande santo, lá na Europa muito venerado, que teve essa honraria, né, de estar numa catedral, né, Catedral de Liège, né, seus restos mortais, suas relíquias, né, está lá até hoje, né, e um grande santo que operou muitos milagres, né, em nome do Senhor Jesus. Ele é o padroeiro da paróquia Santo Humberto aqui de Birama, né. A gente não tem corretamente a informação do porquê ele foi escolhido, né, pois é a única paróquia do Brasil que o tem como padroeiro, né. A gente acredita que dentre os colonizadores que vieram para Ibirama no final do século XIX, teriam muitos devotos dele, pois na Europa ele é muito venerado, como eu acabei de falar agora, né, aqui nesse pequeno texto de Santo Humberto, né. Inclusive, a título de curiosidade, a nossa paróquia, né, na igreja matriz, né, a gente tem uma relíquia, né, de Santo Humberto, conseguida pelo padre José Brandel, né, na década de 50, que é um pedacinho do osso de Santo Humberto. Está no relicário ao lado da imagem de Santo Humberto, lá na igreja matriz, né? Então quem às vezes chega lá não sabe o que é, aquele relicário né, um pedacinho do osso de Santo Humberto, nosso padroeiro, né? Esse santo que eu acabei de falar agora. Para encerrar o quadro de hoje, Momento com Maria, falando do nosso santo padroeiro, vamos fazer a nossa oração final em honra a ele. Caro Santo Humberto, padroeiro dos caçadores, pedimos sua intercessão. Ajude-nos a encontrar equilíbrio em nossas paixões e a usá-las para servir a Deus. Que tenhamos a coragem de mudar de vida quando formos chamados, como você fez naquela manhã de Sexta-feira Santa. Por favor, ore por nós e nos guie em nossa jornada. Amém. Santo Humberto, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 30 de outubro a 5 de novembro. Lembrando que 5 de novembro a Igreja celebra, o Dia de Todos os Santos, que foi dia 1º de novembro. Na segunda-feira, 30 de outubro, dia de São Frumêncio. São Frumêncio nasceu em Tírio, na Fenícia, quando menino, juntamente com o irmão Edésio, acompanhava um filósofo de nome Merópio numa viagem em direção às Índias. A embarcação, cruzando o Mar Vermelho, foi assaltada e só foram poupados da morte os dois jovens, Frumêncio e Edésio, que foram levados escravos para Axum, na Etiópia, a serviço da corte. Edésio foi nomeado copeiro e Frumêncio administrador dos bens do reino. O irmão de ótima educação cristã, Os irmãos de ótima educação cristã começaram a proteger os mercadores cristãos de passagem pela região e, com a permissão de construir uma igrejinha, começaram a evangelizar o povo. Passado quase 20 anos, puderam voltar à pátria e visitar os parentes. Edésio foi para Tiro e Frumêncio caminhou para partilhar com o patriarca de Alexandria, Santo Atanásio, as maravilhas do ressuscitado na Etiópia, e também sobre a necessidade de sacerdotes e um bispo. Santo Atanásio, admirado com os relatos, sabiamente revestiu Frumêncio com o poder sacerdotal e nomeou o bispo sobre toda a Etiópia, isso no ano de 350. Grandes realizações fez São Frumêncio naquela região, onde traduziu a Bíblia e a liturgia alexandrina para a língua local, enriquecendo-a com cantos e ritos populares cristãos. Olha, quando o povo fala que a Igreja Católica monopolizou a palavra de Deus, a Bíblia, aí a gente já vê, no ano 350, então já era traduzida a Bíblia para a língua local lá na Etiópia. Olha como o povo fala besteira, O bispo que teve grande veneração na Etiópia, São Frumêncio, morreu no ano de 380. Na terça-feira, 31 de outubro, dia de Santo Afonso Rodrigues, padroeiro de Palma de Maiorca. Natural de Segóvia, na Espanha, veio à luz ao 25 de julho de 1532. Pertencente a uma família cristã, teve de interromper seus estudos no primário, pois com a morte do pai, assumiu o compromisso com o comércio. Casou-se com Maria Soares, que amou tanto quanto os dois filhos, mas infelizmente todos, com o tempo, faleceram. Ao entrar em crise espiritual, Afonso entrega-se à oração, à penitência, e dirigido por um sacerdote, descobriu seu chamado a ser irmão religioso, e assim assumiu grandes dificuldades como a limitação dos estudos. No ano de 1571, aos 38 anos, iniciou seu noviciado. Vencendo tudo em Deus, Afonso foi recebido na companhia de Jesus como irmão. Sua vida foi uma esplêndida realização da vocação. Depois do noviciado, foi enviado para o Colégio de Formação Monte de Sião, em Palma de Maiorca. No colégio, desempenhou os ofícios de porteiro. Passou o resto da sua vida como porteiro em um convento da ilha de Maiorca, onde foi exemplo de humildade, obediência, constância e santidade. Místico de muitos carismas, Santo Afonso Rodrigues sofreu muito antes de morrer em 31 de outubro de 1617. Então, Santo Afonso Rodrigues é um grande santo, Quarta-feira, 1º de novembro, solenidade de Todos os Santos de Deus. A solenidade de Todos os Santos de Deus é chamada por alguns de Páscoa de Outono. É celebrada pela Igreja, que mais uma vez não olha para si mesmo, mas olha para o céu e lhe aspira, que é para lá que a gente quer ir, De fato, a santidade é um caminho para o qual todos somos chamados a trilhar sobre o exemplo desses nossos irmãos mais velhos, que nos são propostos como modelos, porque aceitaram serem encontrados por Jesus, rumo ao qual se encaminharam com confiança, com seus desejos, fraquezas e sofrimentos. A solenidade tem raízes antigas. No século IV, começou a celebração dos mártires, comuns para as diferentes igrejas. Os primeiros sinais desta celebração foram encontrados em Antioquia, no domingo após o dia de Pentecostes, sobre o qual já se falava São João Crisóstomo. Todos esses combatentes de Deus merecem nossa imitação, pois foram adolescentes, jovens, homens casados, mães de família, operários, empregados, patrões, sacerdotes,
pobres, mendigos, profissionais, militares ou religiosos, que se tornaram um sinal do que o Espírito Santo pode fazer num ser humano que se decide a viver o Evangelho, atuando na igreja e na sociedade. Esses são os santos, né, que nós veneramos. Na quinta-feira, 2 de novembro, né, dia dos fiéis defuntos. A igreja nos convida a comemorar pelo nosso sufrágio as almas dos fiéis já falecidos. A comemoração de todos os fiéis defuntos foi instituída neste dia, a fim de socorrer por boas obras gerais os que não se beneficiam de preces especificamente dedicadas a eles. Deve-se a uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos por volta do ano 1000. O dia dos finados não é dia de tristeza nem lamúrias, como é ou é para aqueles que não têm fé, mas é dia de saudosa recordação, confortada pela fé, que nos garante que nossos relacionamentos com as almas dos finados não está interrompido pela morte, mas é sempre vivo e atuante pela oração e sufrágio. A doutrina relativa aos finados põe em admirável a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus, Pai, de tal modo que também os corações mais frios não resistam hoje a um saudoso pensamento de piedade religiosa a favor dos irmãos falecidos, né? Esse foi quinta-feira, dia dos fiéis defuntos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Continuando na sexta-feira, 3 de novembro, né, dia de Santo Huberto. Santo Huberto era um nobre do século VII, conhecido por seu amor pela caça. Diz a lenda que numa manhã de sexta-feira santa, durante uma caçada, ele teve a visão de um crucifixo entre os chifres de um veado. A visão mudou e ele se dedicou a servir a Deus. Humberto tornou-se bispo e passou o resto da sua vida pregando o Evangelho, convertendo muitos ao catolicismo. Ele agora é conhecido como santo padroeiro dos caçadores e é comemorado em 3 de novembro. Humberto era conhecido por seu amor pela caça, mas em uma manhã de sexta-feira santa saiu para caçar e viu um veado com um crucifixo entre os chifres. Então essa visão mudou a sua vida, né? Ele acabou se tornando bispo, né? No dia 3 de novembro é o dia comemorativo de Santo Huberto. É um dia para lembrar sua devoção a Deus e sua conversão de uma vida de prazer e luxúria para uma vida de serviço. Os caçadores costumam homenageá-lo neste dia, pedindo sua intercessão e orientação em suas viagens, né? E que todos possamos nos lembrar do exemplo de Santo Huberto e usar nas nossas paixões para servir a Deus, né? Santo Huberto, padroeiro da paróquia Santo Huberto. Ibirã. Sábado, dia 4 de novembro, dia de São Carlos Borromeu, o reorganizador da igreja. Carlos, de ilustre família, Borromeu, nasceu em 2 de outubro de 1538, em Arona, na Itália. Menino revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado dessas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e pelo temor a Deus. Em 1562 veio a Carlos a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, Carlos lançou planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica. Esses todos se concentraram na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava naquele momento, como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era o cardeal, e depois eleito papa, com o nome de Pio IV, para essa necessidade, reclamada por todos os amigos da igreja. De fato, o concílio se realizou, e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por essa obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Quando em outubro de 1584, como era de costume, retirara-se para fazer os exercícios espirituais, teve fortes acessos de febre, os quais não deu importância, e dizia: um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres antes de se meter na cama. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo.
Ao receber os santos sacramentos, expirou aos 3 de novembro de 1584. Suas últimas palavras foram: "Ei, Senhor, eu venho, vou já." São Carlos Borromeu tinha alcançado a idade de 46 anos, novo, quando morreu. E 5 de novembro, domingo, São Zacarias e Santa Isabel. Zacarias e Isabel aparecem no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Pelo próprio relato bíblico, descobrimos que viviam na aldeia de Ain Karim, situada a poucos quilômetros de Jerusalém, e que tinham laços de parentesco com a Sagrada Família de Nazaré. Zacarias é descrito como um sacerdote, ou seja, aquele responsável por unir o povo de Deus. Isabel era descendente de Arão, o maior sacerdote que já existiu. O Evangelho de Lucas os descreve como justos, irrepreensíveis e fiéis aos mandamentos do Senhor. O matrimônio de Zacarias e Isabel não foi agraciado com o nascimento de um filho, pois Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Naquele tempo, não gerar um filho era tido como uma das piores desgraças, sendo vergonhoso e quase que um castigo divino para a sociedade. Entretanto, a união do casal era sólida e ambos amavam e viviam a retidão, recorrendo sempre à força da oração. Embora piedoso, Zacarias pediu ao anjo de Deus uma prova quando foi revelado a ele que a sua esposa estaria grávida. Ele não acreditou, pois era de idade avançada e estéril. Por esse motivo, ficou mudo até o nascimento do filho. Isabel ficou grave e retirou-se ao silêncio e à oração, aguardando o nascimento do filho. Maria, Nossa Senhora, sua prima, ao receber do mesmo anjo, o anjo Gabriel, o anúncio da sua divina maternidade, ficou ciente da gravidez de Isabel, porque o anjo Gabriel falou para ela. Partiu então às pressas para prestar assistência nos preparativos do parto. No 8º dia do nascimento, o menino foi circuncidado, como havia revelado o anjo. O menino, João, o último profeta. Muito bonito na história deste casal. Textos do site católico cançãonova.com. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis, orientam o nosso caminho. Aqui o programa Minutos do Evangelho traz resumido, mas quem quiser conhecer mais profundamente a vida destes santos é só pesquisar, você vai encontrar hoje com a internet, é bem fácil. Encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, Salmo 23. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro, com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Ouçamos a música. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. A liturgia deste domingo traz as seguintes leituras. Primeira leitura, Apocalipse 7, 2, 4, 9, 14. O salmo da liturgia é o Salmo 23. Segunda leitura, 1 João 3, de 1 a 3. E o Evangelho é Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo Jesus aquela multidão, subiu a um monte e, tendo-se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e vos perseguirem, e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Vamos ver então a reflexão deste Evangelho de hoje, do 31º domingo do tempo comum. Hoje nós não vamos trazer a reflexão do dia a dia com o Evangelho. Nós vamos falar só do catecismo da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Parágrafo 956. Sobre a intercessão dos santos. Hoje é a solenidade de todos os santos. Os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a Igreja na santidade. Eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fraqueza é assim, grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. Não choreis, que eu vos serei mais útil depois da morte e vos ajudarei mais eficazmente que durante a vida. Quero passar o meu céu a fazer o bem sobre a terra. Parágrafo 957. A comunhão com os santos não é só por causa do seu exemplo que veneramos a memória dos bem-aventurados, mas ainda para que a união de toda a Igreja no Espírito aumente com o exercício da caridade fraterna. Pois assim como a comunhão cristã entre os cristãos ainda peregrinos aqui no mundo, nós, então, nos aproxima mais de Cristo, assim também a comunhão com os santos nos une a Cristo, de quem procedem, como de fonte e cabeça, toda a graça e a própria vida do povo de Deus. A Cristo nós o adoramos, porque Ele é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, os santos, nós os amamos como a discípulos e imitadores do Senhor. E isso é justo, por causa da sua devoção incomparável para com o seu Rei e Mestre. Assim, nós possamos também ser seus companheiros e condiscípulos, imitadores, seguidores dos seus exemplos. Parágrafo 958. A comunhão com os defuntos, reconhecendo claramente esta comunhão de todo o corpo místico de Cristo, a Igreja dos que ainda peregrinam, que são nós que estamos aqui na Terra, venerou com muita piedade, desde os primeiros tempos do catolicismo, a memória dos defuntos. E porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Por eles ofereceu também sufrágios. A nossa oração por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor. Parágrafo 959. Na única família de Deus. Todos os que somos filhos de Deus e formamos em Cristo uma família, ao comunicarmos uns com os outros na caridade mútua e no comum louvor da Santíssima Trindade, correspondemos à íntima vocação da Igreja. Parágrafo 960. A Igreja é comunhão dos santos. Esta expressão designa, em primeiro lugar, as coisas santas, sancta, e, antes de mais, a Eucaristia,
pela qual é representada e se realiza a unidade dos fiéis, que constituem um só corpo em Cristo. Parágrafo 961. Este termo também designa a comunhão das pessoas santas, sancti, em Cristo, que morreu por todos, de modo que o que cada um faz ou sofre por Cristo e em Cristo reverte em proveito de todos. Parágrafo 962, para encerrar, né? Nós cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que peregrinam aqui na terra, dos defuntos que estão levando a cabo a sua purificação e dos bem-aventurados do céu. Os que estão levando a cabo a purificação é quem está no purgatório, e tem aqueles que já estão no céu, que não passaram pelo purgatório, né? Formam esses todos uma só igreja, e cremos que nesta comunhão o amor misericordioso de Deus e dos seus santos está sempre atento às nossas orações. Então nós veneramos com consciência os santos e oramos pelos nossos defuntos de maneira digna? É a pergunta que devemos fazer. Estamos colocando os santos como sinal de idolatria, ou de maneira digna, venerando e seguindo apenas os seus exemplos? Porque é isso que Cristo nos pede, né? A igreja, ela é a igreja aqui e a igreja no céu. Então, nós temos esse momento aqui, depois, se praticarmos as boas obras, o momento no céu. Rezemos por isso e nos conscientizar que amar os santos é apenas seguir os seus exemplos. E o programa Minutos do Evangelho continua. Vamos agora com o quadro Com a Palavra à Igreja. A gente retorna na Igreja Matriz Santo Berto, como prometido, para continuar falando da tradicional festa em honra a Santo Berto, que vai acontecer entre o dia 8 ao dia 12 agora de novembro. Está presente conosco novamente a Dáurea, a gente já conversou na semana passada, e ela volta aqui a nos prestigiar para trazer para toda a paróquia e para toda a comunidade biramense a programação aí dessa grandiosa festa que acontece esse ano. Boa tarde, Dáurea, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bom. Pois então, agora vamos falar novamente aí da nossa grande festa em honra ao nosso padroeiro. A gente já falou na semana passada dos eventos que vão ocorrer do dia 8 ao dia 10, e hoje a gente vai falar do que vai acontecer no dia 11, sábado, e no dia 12, domingo. A palavra é tua, pode ficar à vontade, o microfone é teu. Muito bem. No sábado, as atividades já iniciam às 8h30 da manhã, com venda de pastel aqui na paróquia Santo Berto. Teremos pastéis feito em casa, né? A massa toda feita aqui, recheio, aquele pastel tradicional que vocês todos já conhecem. Às 2h da tarde, às 14 horas, portanto, nós teremos uma apresentação do grupo folclórico Neubremen. Será aqui também no salão paroquial. A venda de pastel continua. À tarde, depois da apresentação do grupo folclórico, teremos uma tarde dançante com o Plínio e o filho dele, o Lucas, que vão estar animando essa tarde dançante para que todos possam vir se divertir. Musical pai e filho. Musical pai e filho. Durante a tarde também haverá venda de bolo, vai ter café e pastel. Após a tarde dançante, nós vamos ter um show de prêmios aqui no salão da Igreja Matriz. Muito bem. Vai ter também venda de churrasco, para quem quiser vir e já se deliciar com um churrasco gostoso aí, que é de praxe esse churrasco, né? Muito bem. E à noite vamos ficar aí, vai ter serviço de bar e cozinha aí, para quem estiver presente aqui no sábado à noite. Já no sábado, isso tudo no sábado. Começando às 8h30 da manhã, então. Às 8h30 da manhã. Lembrando que neste sábado nós não vamos ter celebração da Santa Missa, porque no domingo de manhã, a partir das 10 horas, vamos ter a celebração da Santa Missa
após a celebração da Santa Missa, vamos ter aquele almoço tradicional de festa, com churrasco, galinha assada, galeto, acompanhamentos, venda de bebida, venda de pastéis, ou venda do pastel continua também. E à tarde tem aquele bolo gostoso também, o bolo já vai estar aí à disposição para quem quiser degustar um bolo gostoso, cafezinho também. Para as crianças nós teremos piscina de bolinha, pula-pula e também pescaria. Legal, e às 2 da tarde, depois do almoço, tem a tarde dançante com musical Andrade, né? Isso musical mesmo. Andrade, bom também, né? Musical bom também. Andrade vai estar E animando aí a nossa tarde dançante. não podemos esquecer que o coordenador aqui do CPC, né, fez a gente prometer que não ia esquecer, né? O salão está climatizado agora, né? Tem ar-condicionado, então não vai ser calor. O pessoal reclamava que o salão da Igreja Matriz era muito quente. Então não vai ter esse problema dessa vez, né? O salão vai estar fresquinho, né? Exatamente. Venha que vai ser uma tarde bastante agradável, com música, num ambiente climatizado. Você pode ficar aí conversando com seus amigos, com seus familiares, tomando aquele café gostoso e se divertindo com aquela música maravilhosa do musical Andrade. E a entrada é franca, né? A entrada é franca. Para dar tarde dançando não paga nada, né? E não paga nada e vai estar fresquinho. Exatamente isso. E para encerrar aí a nossa festa, fechar com chave de ouro, no final, lá pelas 19 horas, nós teremos o sorteio da ação Entre Amigos. Venha, esteja presente aí, quem sabe você não vai ser um dos ganhadores dos prêmios maravilhosos que nós temos aí nesta ação Entre Amigos. Tudo isso em honra a Santo Berto, o nosso querido padroeiro de tantos e tantos anos aqui na nossa paróquia, padroeiro na nossa igreja matriz, e que a gente tem que honrar mesmo, porque é muito importante essa confraternização entre toda a paróquia, entre todas as comunidades, prestigiando e honrando o nosso padroeiro. Mais alguma coisa, Dália? Seria isso. Venha e participe você também. Convide sua família, convide seus vizinhos, seus amigos. Traga todo mundo aí para a gente fazer uma festa bonita, bem gostosa. Vai ser um final de semana maravilhoso. Muito bem, encerramos então a nossa conversa de hoje. Muito obrigado, Dália, pela tua participação, para trazer esse recado aí para todo mundo. E contamos aí, né, que vai ser uma excelente festa, né, e vai trazer uma grande harmonia aqui para a nossa paróquia, que nos tempos de hoje a gente precisa. Para encerrar, vamos fazer a nossa oração novamente? Vamos lá. Muito bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Santo Berto, rogai por nós. Continue conosco, o programa ainda não acabou. Muito bem, programa terminando, vamos para o nosso último bloco de hoje. A agenda, né, da nossa paróquia, os compromissos aí para a próxima semana. De antemão a gente vai já falando, a gente não vai divulgar essa semana os eventos das comunidades, das igrejas das comunidades, né? Em virtude já da programação da festa de Santo Berto, né, que começa ali na quarta-feira, então tem atividade quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E para não atrapalhar, então, esse grandioso evento, né, que foi organizado pelo CPC da Matriz, mas também com envolvimento de todas as igrejas da paróquia, então a gente não vai divulgar nenhum evento das paróquias, né, nenhuma atividade das paróquias, das comunidades, né, a gente vai estar divulgando apenas esse evento que vai acontecer essa semana. Então já vamos falando de quarta-feira, dia 8 de novembro, né? É a missa do Tríduo de Santo Berto, né? São 3 missas do Tríduo, na Igreja Matriz Santo Berto, todas as 3, né? A primeira é quarta-feira, então, dia 8 de novembro, às 19h30, e a missa vai ser feita pelo Padre Márcio José Loso,
da paróquia de Imbuia, né, que vem aí celebrar na nossa paróquia. No dia 9, é quinta-feira, então, 19h30, temos a missa realizada pelo padre João Bachmann, da paróquia Santa Inês de Indaial, né, a segunda do tríduo, padre João Bachmann, né, então vem celebrar também aqui na nossa paróquia, né, com certeza vai ser uma belíssima missa também. Na sexta-feira, 10 de novembro, 19h, a missa do tríduo de Santo Huberto, né, a última missa do tríduo, realizada pelo padre Sander Rudnick, da paróquia Nossa Senhora das Graças de Vitimarsum. Também ele já celebrou aqui na nossa paróquia, né? Ele também é um padre muito carismático também, né? No sábado, dia 11 de novembro, durante todo o dia e também na parte da noite, né? Vai ter atividade na Igreja Matriz, né? Ali no Salão Paroquial. Já em seguida eu vou falar o que vai ter. E no domingo, às 10h, acontece então a celebração da Santa Missa em honra ao padroeiro Santo Huberto, claro, na Igreja Matriz Santo Huberto. Então, com essas atividades aí em honra a Santo Huberto, começando no dia 8 e culminando no dia 12 com a missa às 10h, a missa em honra a Santo Huberto. Muito bem, né? Então, vamos falar um pouquinho aí dessa programação, né? Na quarta-feira, que é dia 8 de novembro, após a missa, né, vai ser a noite do cachorro-quente, né? Então vai ter ali essa noite do cachorro-quente, organizada pelos catequistas, pais, catequizandos aí, né, da nossa paróquia. No dia 9, quinta-feira, após a missa, né, do padre João Bachmann, tem a noite da pastelada. Essa é uma organização do CPC da Matriz. Na sexta-feira, após a missa do padre Sandro, né, Rudnick, Sander, né, padre Sander, terá então a noite do espetinho, também organizada. Essa noite do espetinho, ela foi organizada e está sendo, se comprometeu, né, a realizar todas as comunidades da paróquia, né, todas as igrejas da paróquia. Como eu falei já no domingo passado, né, a festa de Santo Huberto, ela não é da matriz, né? Ela é da paróquia, né? É da paróquia inteira, né? A matriz, ela é a sede, né, da paróquia. Então, e o padroeiro da matriz também é o padroeiro da paróquia toda, né? Então, todo mundo tem que se envolver, sim, né, para honrar o nosso padroeiro, né? No sábado, dia 11, então nós temos, a partir das 8h30, venda de pastéis no Salão Paroquial da Matriz. Isso vai o dia inteiro vendendo pastel, né? Começando às 8h30. Às 14h, apresentação do grupo folclórico New Bremen, né? O grupo folclórico New Bremen, que faz aquelas danças do folclore alemão, né? Danças típicas alemãs, né? Muito bonito. E a gente sabe aqui, né? Nosso município foi colonizado fortemente, né? O pessoal lá daquela região, né? Da Alemanha ali e arredores, né? Muito importante, claro, por isso também. Quem ouviu ali falando hoje sobre Santo Huberto vai entender por quê, né? Muito bem. À tarde, né, 2h30 também, tarde dançante, após a apresentação, né, tarde dançante com o musical Pai e Filho, né, o Plínio e o Lucas Carvalho, né, vão tocar ali e animar a tarde dançante, né? O Plínio é o nosso músico sacro aqui da nossa paróquia, né, que sempre toca nas igrejas aí da paróquia, principalmente na Matriz, né? Então ele e o Filho vão animar essa tarde aí, a tarde dançante gratuita, né? Também vai ter venda de bolo, cafés, né, bebidas, tudo isso aí à tarde, né, no Salão Paroquial da Igreja Matriz. Às 19h vai ter um bingo ali, né, com pastel, churrasco, serviço de bar e cozinha, tudo isso no Salão Paroquial da Igreja Matriz Santo Huberto. Lembrando, o Salão Paroquial, né, o pessoal sempre reclamou que é muito quente, né, no verão, para dançar lá dentro. Pois então, o CPC climatizou, né, o Salão Paroquial. Então tá fresquinho lá, vai ser show de bola permanecer lá dentro. Eu acho que ninguém vai nem querer sair para fora, né, vai querer ficar lá dentro, participando de tudo. Muito bem, no domingo, então, dia 12 de novembro, às 10h, a Santa Missa, né, missa festiva, missa em honra a Santo Huberto. Depois, ao meio-dia, o tradicional almoço, né, também completo ali com churrasco, galeto,
frango assado, né? Todos aqueles acompanhamentos, né? Completo serviço de bar e cozinha, tudo isso, cargo do CPC com o apoio dos CPCs de todas as comunidades. Às 14h, tarde dançante, com musical Andrade, né? Musical Andrade também está tocando muito bem, né? Anima muito bem. Eu quero lembrar, né, para os críticos, né? A gente, quando tem as coisas da terra, que é daqui da nossa região, aqui da nossa cidade, a gente tem que colocar essas pessoas, né, para valorizar eles, né? E para o que se for gasto com isso, fique aqui, né? Eu nem sei se eles estão sendo pagos ou não, mas eu vou falar. Muita gente critica às vezes que podia ter uma banda maior, uma banda não sei o quê, blá 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 blá. Gente, vamos deixar o dinheiro aqui, né, na nossa cidade, vamos valorizar o que nós temos aqui. Dessa vez foi o Plínio, né, o musical Pai e Filho, e o musical Andrade, né? Quem sabe ano que vem a gente pode ver mais artistas aqui da nossa cidade mesmo, para valorizar. E seria até interessante que todas as comunidades fizessem isso, né? Valorizar o que é de Ibirama. Isso é muito, muito importante. Então, quando critiquem, né, lembrem-se disso, né? E assim, né, a questão preço também é importante, né, gente? Então, tudo é importante. Muito bem, falei da tarde dançante, né? Depois tem, no final do dia, o sorteio da ação entre amigos, né? Uma variedade de prêmios. Então, quem ainda não adquiriu, quiser adquirir, é só procurar as lideranças de todas as igrejas da paróquia. Tem, né, essa ação entre amigos, também na secretaria paroquial, né? Para a alegria da criançada, haverá cama elástica, piscina de bolinha, também pescaria, né? Vamos rezar para que o tempo esteja bom, né? Tenha um final de semana bonito, né, para esse dia. Vai ter, com certeza, a gente vai ter intercessão aí de Santo Berto, né? E vai ficar tudo muito bem organizado, e o tempo também vai colaborar. Então é isso aí, né? Venham participar conosco das festividades do nosso padroeiro, né? Contamos aí com a presença de todos, né? O convite do CPC da Igreja Matriz e também do CPP da Paróquia Santo Berto. Antes de encerrar, vou falar um pouquinho do dízimo, né? Dízimo, por que devo ofertar? É dar um investimento, né? Dar é um investimento. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Lucas capítulo 6, versículo 38. Nosso Senhor aqui diz que aquele que dá, recebe em dobro, né? É isso, em síntese, o que esse versículo fala. O ato de dar traz a bênção, é isso aí mesmo, traz mesmo. O generoso será abençoado, Provérbios 22, 9. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado, né? Descedentado, vai ficar sem sede, né? Quem dá de beber fica sem sede. Provérbios 11, 25. E é verdade. Dar é melhor que receber, mas bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Né? O que isso quer dizer, esses versículos da Bíblia? De que quem oferta o seu dízimo de coração, de boa vontade, né, nunca fica sem dinheiro, pode ter certeza disso, tá? Sempre vai estar, não vou dizer que fique rico, né? Mas vai estar sempre com condições de se manter a sua família. E essa semana, para encerrar, né? Essa semana a gente recebeu a notícia, né? Meia chata, né? Que o nosso bispo diocesano, Dom Onésimo, está nos deixando. Pois bem, ele vai ser bispo auxiliar em Florianópolis, né? A gente viu aí o que ele divulgou, a princípio, né? O seu estado, ele teve um problema sério de saúde, né? E para tocar uma diocese do tamanho da diocese de Rio do Sul estava sendo complicado para ele, então ele pediu, e o nosso Santo Papa concedeu. Ele vai ter um cargo menos importante, assumir lá como bispo auxiliar apenas, né, de Florianópolis, né? Também é uma diocese grande, mas lá já é um pouco mais fácil, já tem a arquidiocese também, né? Então fica mais fácil, né? Infelizmente, né? A gente não gostaria que ele fosse embora. Ele realizou um bom trabalho aqui na diocese, mas está indo, então a gente vai ficar um tempinho aí sem bispo diocesano, né? Temos lá o Dom Agostinho, né? Bispo emérito, né? Mas também já está aposentado, né? Então não dá para ele assumir toda a diocese, não. Vai fazer talvez uma coisa ou outra ali, mas vamos ficar meio
esperando aí agora a nomeação do novo bispo para cá, que é a cargo do nosso Papa Francisco. Muito bem, programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, né, em 2 horários, ao meio-dia, às 19 horas, e aos domingos, sempre ao meio-dia, aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. E também o programa está na 89.9 FM, a Rádio Belos Vales, às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira. Aproveito aqui para agradecer o Ralf, a Helenir, né, aqui da Rádio Comunitária, e também agradecer ao JB e ao Alisson ali da Rádio Belos Vales, né, pela essa oportunidade da gente estar trabalhando nas rádios, né? Muito obrigado mesmo. Encerrar o nosso programa de hoje, vamos fazer a oração, né, ao tema de hoje, que é todos os santos, né? Que Deus conceda aos pais de família imitar São Zacarias e Santa Isabel, né, os santos de hoje, né? Levando-os a viver uma vida santa, sendo justos diante do Senhor e observando com exatidão seus mandamentos. Pedimos isso por Cristo. Amém. São Zacarias e Santa Isabel, pais de São João Batista, rogai por nós. Pela intercessão de São Zacarias, Santa Isabel, Santo Huberto, todos os santos que são padroeiros da nossa paróquia, né? Especial também a Nossa Senhora das Graças, peçamos a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso sobre todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.